Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre o ensino de física. O uso de atividades experimentais pode se tornar um aliado do aprendizado, além de estimular a reflexão e diminuir a resistência de muitos alunos a esta disciplina. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Orlando Aguiar Júnior, professor das áreas de ensino em Física e Ciências da Faculdade de Educação da UFMG. Olá, professor, bom dia, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Bom dia, Denilson. Professor, por que ainda hoje a física carrega esse estigma de ser uma ciência complexa, de tão difícil aprendizagem por parte dos alunos? Bom, existem dois aspectos desse problema. De um lado, como toda ciência, como toda dimensão da cultura especializada, há uma complexidade inerente de qualquer campo do conhecimento humano, seja das ciências sociais, da filosofia, da literatura, das artes. No caso das ciências exatas, isso se reverte num estreitamento talvez um pouco maior, porque usa uma linguagem mais hermética e que não é acessível a todos, né? Ela se utiliza de uma linguagem matemática, de um modelamento matemático que é cada vez mais sofisticado e que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entrar em contato com esses aspectos da cultura muito especializada. O outro aspecto do problema é o mito que se cria em torno disso. E esse mito é muito nocivo. De um certo modo, a matemática e a física são um pouco identificadas como parâmetro da racionalidade humana, um pouco que era uma vertente do positivismo no século XIX, como sendo um paradigma para as demais ciências e como uma culminância, né, da racionalidade humana. Nós sabemos hoje, portanto, que esse discurso é falso, é mítico, e o quanto ele impede uma democratização do acesso à ciência e da participação da população nas questões de ciência e tecnologia na sociedade contemporânea. Certo, então definitivamente a física não é uma ciência complexa, de difícil aprendizagem. Também é um outro aspecto que nós temos que reconhecer, que há uma dificuldade na aprendizagem física. Nós que formamos professores e que trabalhamos com educação e ciências, nós temos que trabalhar com esse dado e esse fato, e trabalhar com alternativas para superar esse tipo de dificuldade. Quer dizer, como é que você desenha um projeto educativo em física que seja mais convidativo, Sim, mais inclusivo, e que as pessoas se sintam empoderadas por esse contato com as ciências e não o contrário, que elas se sintam intimidadas ou, né, diminuídas frente a uma ciência hermética e a uma linguagem cifrada que não diz nada no mundo. Nesse sentido, professor, de uma maneira geral, como o senhor acredita que a física tem sido adotada na maioria das escolas em nosso país? Como ela tem sido ensinada, como os alunos têm aprendido essa física? Então, a cultura de educação e ciências no país, no Brasil, é muito ruim. E uma vez instalada, é muito difícil você modificar em curto prazo essa cultura. Algumas iniciativas têm sido tomadas no campo da formação de professores, no desenvolvimento de currículos, na produção de materiais didáticos, mas a gente tem um caminho muito longo para percorrer, para mudar essa cultura. O primeiro aspecto dessa cultura é que começa a se ensinar a física entra na escola de fato, no último ano do ensino fundamental. Isso é lamentável e tem uma consequência muito ruim para os nossos jovens. Qualquer coisa que você faça com um mínimo de talento e de experimentação e de conversa com experimentos físicos ou com situações físicas, com qualquer criança, ela consegue visualizar. Você tem um encantamento e uma participação extraordinária e muito inteligente, muito viva
por parte das crianças, e crianças de qualquer meio social e sem distinção, quer dizer, não há uma coisa que você identifique, não, certos meninos têm talento para isso e outros não. Ou seja, é preciso mostrar para essas crianças que a física está no nosso dia a dia, né? Se você faz isso, é sucesso na certa. E coisas simples de se fazer, por exemplo, as crianças, por exemplo, o problema da flutuação dos corpos, vou citar um exemplo, né? É alguma coisa que está muito presente na vida de todo mundo, em brincadeiras que a gente faz com o próprio corpo na água. E, né, você pega, por exemplo, um limão ele flutua em água, mas o caroço do limão afunda. E se você pegar essa perspectiva do que é pesado afunda, do que é leve flutua, essa é uma contradição evidente, porque o caroço do limão não pode ser mais pesado que o limão. E a explicação, ela caminha no sentido de um peso relativo, quer dizer, pensar que é possível, em trabalho com crianças, evoluir dessa explicação inicial para uma explicação um pouco mais sofisticada e com trabalhos e com coisas que são muito gostosas de se fazer, né? Há vários artefatos e várias mediações para tratar desse tema e de conexões disso com a vida e com as situações que a criança vivencia. Certo, professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe que mostra um pouco dessas atividades, desses experimentos e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Ok. Um passeio cheio de surpresas. Um lugar onde a criançada pode aprender desde cedo que a física está presente em muitas coisas. Da bolha de sabão, passando pelos espelhos que engordam, emagrecem, multiplicam e fazem levitar, até chegar a uma cadeira cheia de pregos. Um espaço aberto a experiências. Ajuda muito mais, né, que você entende de forma melhor, praticando também, né, junto com o pessoal, aí de forma mais divertida, você consegue guardar, né, cada um desses espaços. Eu acho que aprende melhor, você começa a entender melhor a física. Já aqui nesta escola da capital são as máquinas que ajudam no aprendizado das leis da física. Aulas de robótica foram incluídas na grade com o objetivo de colocar em prática os cálculos, fórmulas e conceitos. Motores e sensores já fazem parte da rotina dos estudantes do ensino médio. Agora nós criamos aí a estrutura de uma ponte levadiça. O que vocês conseguiram observar aí até então no passo 8 que nós criamos? Que a forma diamante, né, de 4 lados lateralmente da ponte, ela se altera quando você aplica uma força para a ponte subir. Os alunos trabalham em equipe e colocam em prática os conceitos da física. A robótica ela é bem atrativa para mim, sabe? Que no que a gente vê em sala, a gente pode colocar ela em prática aqui. Aí cada vez mais a gente fica pensando o que a gente pode criar. Isso integra mais os colegas, todo mundo virando amigos, sabe? Todo mundo muito junto. De acordo com o professor Rodrigo Oliveira, os jovens desenvolvem muitos conceitos na aula. Montam e desmontam alavancas, engrenagens, aprendem sobre eletricidade e fazem diversos cálculos. A ideia da robótica é muito a questão da pesquisa mesmo, né? Então eles trabalham muito com a questão de ter que pesquisar, de ter que criar alguma coisa. A criatividade tem muita criatividade, que eles têm que trabalhar com a criatividade. Você sabe o conceito, mas a partir daí você tem que fazer o quê? Você tem que criar alguma coisa, você tem que pensar em alguma coisa para poder utilizar aqueles conceitos. Então, igual eu dei um exemplo, né, de um veículo, por exemplo, que eles criam, ele sabe os conceitos de rodas, de eixo, mas a partir daí ele tem que pensar como que ele vai criar esse veículo. Aulas práticas e estimulantes como essa podem ser um impulso para o desenvolvimento de pesquisadores e o surgimento de novos professores. A gente vê a parte da cinemática aqui, movimento dos corpos, a parte de movimentação dos carrinhos, velocidade em tempo, a distância que ele vai percorrer naquele tempo. Como o professor Rodrigo aqui de robótica, ele era um monitor, né, eu também faço essa função aqui no colégio. Quem sabe um dia me tornar um professor de robótica ou qualquer matéria técnica.
Agora, professor, o uso dessas atividades experimentais, que nós vimos algumas aí na reportagem, parece ser um bom caminho para motivar os alunos e ajudá-los a desenvolver, a pensar cientificamente e a não só ficar decorando fórmulas, não é isso? Parece que é ser um bom caminho, não é? Existe no ensino de física, como eu vinha dizendo, uma tradição de um começo tardio. Quer dizer, você começa a ensinar, começa a entrar com a física na escola muito tarde. E muito tarde começamos mal, começamos com muito formalismo, com uma densidade de informação enorme, com formulismo enorme e com muito pouco diálogo com os fenômenos, né? Sejam aqueles fenômenos que acontecem e que são experienciados na vida cotidiana, sejam os fenômenos mais moldados em laboratórios que justificaram esse acervo de diálogo entre experimentação e teoria que constituiu a história da física, seja uma aproximação com um fenômeno mais no espaço de um laboratório didático, né? De coisas para provocar o pensamento físico. Mas, de qualquer modo, se eu não quero uma física que seja esse mito e esse conhecimento verdadeiro e fechado, essa razão hermética, mas alguma coisa que me permita interpretar e falar sobre o mundo em que eu vivo, eu tenho que trazer fenômeno, eu tenho que trazer as coisas sobre as quais a física fala. Senão eu estou ensinando uma língua morta, como se eu estivesse ensinando latim. Quer dizer, se eu quero ter um conhecimento verdadeiro, eu quero operar sobre uma realidade que é o que eu quero compreender. Então eu tenho que trazer o fenômeno, que é ele que alavanca o meu pensamento e me permite um refinamento de conceitos, de ideias, né? Quando o senhor fala fenômeno, trazer para a sala de aula, são esses experimentos, é isso, né? Tanto o experimento quanto essas experiências. Por exemplo, quando você entra num ônibus em movimento, você tem que, de certo modo, correr junto ao ônibus e entrar nele desse modo. Do mesmo modo, se você está descendo o ônibus e o motorista não terminou de frear, se você não desce estando em movimento com uma velocidade próxima do ônibus, você vai se machucar, você bate o pé. Ou seja, essa é uma experiência que as pessoas têm e que pode ser trazida, né, para a sala de aula, como também experiências do que acontece quando eu estou dentro do ônibus e ele freia ou ele arranca, ou quando vira para uma direção ou para outra. Eu posso simular isso, mas posso também trazer materiais que permitam pensar nessa experiência cotidiana de um outro jeito. E existem outras coisas que a gente faz mesmo com equipamento de laboratório, com algum equipamento didático, né? Por mais simples que seja, né? Quer dizer, você ter fio, lâmpadas e para acionar um circuito elétrico, uma bússola para ver o efeito magnético que a corrente elétrica provoca. Agora, professor, me parece que alguns problemas eles são externos ao próprio ensino, né? Por exemplo, como os baixos salários dos professores, a falta de condições de trabalho, ou a falta de infraestrutura das próprias escolas, né? Como o senhor está mencionando aí, alguns equipamentos necessários para o ensino da disciplina. Isso também, de certa forma, afeta o ensino, né? Sim, não tem dúvida. Veja que uma aula com mais mediação didática exige muito mais do professor, exige muito mais preparação, tempo de preparação, exige uma certa adequação de materiais que, por muito simples que sejam, eles precisam ser separados, preparados com antecedência. Então, o professor que pula de uma escola para outra, né? O professor que não tem um vínculo com a escola, que não tem um espaço de trabalho na escola, é um professor que tem mais dificuldade em fazer um ensino desse tipo, né? Uma sala de aula com muitos alunos, uma sala de aula com 50, mais de 40 alunos, ele dificulta o diálogo e a conversa, né, e a aproximação dos alunos com esses objetos. O salário do professor, evidentemente, ele é
é um fator determinante do processo, porque você... É por essa via também que nós temos mais gente talentosa, né? Disposta a se dedicar a essa tarefa tão instigante que é a sala de aula, que é a educação. E a gente vê o contrário, a gente vê as políticas educacionais numa direção em que desestimulam, né, os professores a seguirem esse caminho. Certo. Professor, para a gente terminar rapidamente essa nossa entrevista, qual o futuro dessas questões, desse cenário, qual o impacto disso, né, desse cenário para o futuro do país? Isso não pode impactar, isso está impactando e fortemente o desenvolvimento, não só o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento cultural, social, né, do nosso país, né? A participação na vida cidadã, enfim. Nós estamos sendo fortemente impactados por esse atraso nosso no campo da educação, não apenas no ensino de física, no campo da educação de modo geral. No caso das chamadas ciências exatas, né, você tem um impacto ainda mais, talvez mais severo, porque você tem uma formação muito especializada e muito dura, muito severa, e sobretudo quando o campo da engenharia ele é mais atraente, você tem uma migração muito grande de alunos que deixam então os cursos de licenciatura em física, química, matemática, para optar por outras carreiras, né? Uhum. E evidentemente isso é um gargalo do ponto de vista estratégico para o país muito, muito severo. Tem um estudo recente feito na Unesp que indica que 1 em cada 4 estudantes segue, né, dos formandos em física abandona, né? Seguem a carreira, quer dizer, 3/4 abandonam. Nós não temos aqui na UFMG números, um acompanhamento sistemático disso, mas a minha percepção é de que seja disso para pior, né? Quer dizer, quando eu entro em contato com esses alunos, muito poucos estão em sala de aula e muitos poucos continuam se dedicando ao ensino, que é lamentável, né? Há um esforço enorme, gigantesco, institucional e do país e das pessoas numa formação e que não se reverte em benefício para a sociedade. Certo. Professor Orlando Aguiar Júnior, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para a Extra Classe. Eu agradeço e parabenizo o Simpro por essa iniciativa. Okay, muito obrigado. Confira agora a agenda da semana. O filme O Morro dos Ventos Uivantes estará em cartaz nesta terça, 18 de junho, no Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. Na quinta, 20 de junho, é a vez do documentário José e Pilar, no Cineclube Uma Tela no Meu Bairro. Informações em www.simprominas.org.br. Na próxima sexta, dia 21 de junho, será realizado em BH o Seminário para Expressar a Liberdade, que vai apresentar iniciativas pela democratização da comunicação em Minas e no país. O debate vai acontecer das 14 às 18 horas no Teatro da Cidade, que fica na Rua da Bahia, 1341, no centro da capital. Informações em www.simprominas.org.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.